Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão chegando aqui. Uma manhã fria, mas com assunto quente, e isso é que importa. Então sejam todos bem-vindos. Aos poucos as pessoas vão entrando aqui. Vou pedir um minuto apenas para que a gente possa começar, que é o tempo da turma se conectar. Como ainda é cedo, às vezes as pessoas entram, ligam o computador dá aquela travada logo cedo, né? Ainda, o computador ainda não aqueceu. Então, só esperar aqui um minutinho, pessoal, e a gente começa. Enquanto isso, vamos escrevendo aí. Quem já está aqui, vai escrevendo no chat qual a sua expectativa para hoje. Vamos elevar as expectativas porque o assunto é extraordinário. Vanessa já está escrevendo. Vanessa Matos, seja bem-vinda. Nívia, eu estou vendo a turma ali aquecendo os dedos, é isso que eu gosto. Show de bola. Acho que conseguimos começar. Opa, ó, já vou começar com os comentários. Vanessa, bom dia a todos. A expectativa é boa, como sempre. Tema relevante conectado com o SG. Vamos sair daqui publicando o plano de cargos e salários? Seria uma boa, hein, Abel? Mas eu acho que não. Embora é recomendável que as empresas tenham. Nívia, bom dia a todos. A expectativa é sempre muito boa, com palestrantes de alto nível. Vou só fazer uma correção, Nívia. Palestrante, porque é só a Andréa palestrante. Eu sou só um mero mediador aqui. Queria eu ter 10% do conhecimento da Andréa para poder palestrar, mas obrigado Mas pelo carinho. você Ah, contribui. muito obrigado pelo carinho, viu? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma enorme honra estar aqui com vocês logo cedo para falar sobre um tema extremamente importante que é transparência salarial. Hoje a gente vai abordar os desafios, os impactos e as boas práticas que as empresas devem seguir. E vocês, como executivos, líderes, empresários, têm que ter este conhecimento dentro de casa, sendo aplicado na melhor forma, de acordo com o que a instrução legal nos orienta e também com as boas práticas. Então, para isso, eu convidei a Andréa Coppola, sócia da área trabalhista e previdenciária da PPIC, que é uma firma prestadora de serviços de auditoria, consultoria e BPO, membro da Abrapsa. Muitos de vocês que estão aqui já são associados da Abrapsa, mas eu gosto sempre de reiterar que a Abrapsa ela é uma entidade sem fins lucrativos e que reúne as principais empresas de prestação de serviços, apoio e gestão de terceiros na execução de processos de negócio. A Abrapsa existe há mais de década, reúne grandes companhias aqui, nós temos associados muito relevantes que fazem parte de fato aí do impacto econômico da nossa sociedade. Eu os convido, aqueles que eventualmente não sejam associados, a acessar o nosso site, que é abrapsa.org.br, navegar pelo site e observar um pouquinho de todo o trabalho que nós temos feito, os objetivos estratégicos, o nosso manifesto, os benefícios e as vantagens de estar associado. Existem diversos, como networking, conhecimento técnico sendo distribuído gratuitamente aos associados e os seus clientes, um clube de benefícios. Então, existe ali um processo extraordinário e tem também, todo ano, o Conexão Abrapsa. Então, tem muita coisa legal para vocês estarem conosco aqui, participando, conhecendo. De fato, um ecossistema extraordinário para empresas, para profissionais, para áreas de RH, para áreas tributárias, áreas de ESG.
áreas de tecnologia, assim como nós estamos aqui trazendo um tema de ESG na vertical S de social, que inclui os aspectos de trabalhistas e previdenciários. Isso está debaixo do comitê de ESG, mas tem o comitê de tecnologia, comitê de pessoas, são vários comitês que eu também os convido a interagir, participar e ouvir os conteúdos que estão sendo divulgados por lá. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Andrea. A Andrea vai fazer uma apresentação aqui sobre o tema transparência salarial. Por favor, não fiquem tímidos, participem, escrevam aqui no chat perguntas. Ao final, compartilharemos com a Andrea para ela responder algumas destas perguntas. Se não conseguirmos responder todas, nos comprometemos a deixar aqui o e-mail da Andrea e aí ela vai recepcionar essas dúvidas e respondê-las, tá bom? Então, desfrutem bastante, aproveitem, porque a gente tem aqui uma mestre nessa área. Andrea, seja bem-vinda, a palavra é contigo, segue em frente. Obrigada. Bom dia, pessoal. Muito obrigada por reservarem um tempinho na agenda para a gente falar desse tema, que é o relatório de transparência salarial. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os impactos desse tema dentro das operações corporativas, tá? Eu não vou falar por que a igualdade de gênero é importante, porque isso todos nós já sabemos, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer isso funcionar operacionalmente e quais os riscos reais de não fazer. Então, quando a lei, 14.611 de 23, ela foi sancionada, muitos executivos, pensaram, é mais um relatório para se cumprir e a gente deixar dentro da gaveta, né? Então, vamos delegar esse relatório para o RH. Hoje, 3 anos depois, a gente vê que algumas empresas já estão sendo autuadas, têm enfrentado dificuldades nas negociações sindicais, vem perdendo talentos e também perdendo investimentos de fundos, ESG. Então, o relatório de transparência, ele não é só um documento do RH. Ele é um documento de governança corporativa e ele expõe as empresas a riscos e principalmente riscos de imagem. Porque embora a multa da ausência da divulgação do relatório de transparência seja no máximo, de 3% da folha sem salários mínimos, o risco de imagem é muito maior. Vou falar um pouco sobre a estrutura do relatório de transparência. O relatório de transparência, ele tem que ser divulgado nas redes sociais das companhias, como eu mencionei, e ele traz dados segregados. Então, a gente tem dados que saem do e-social, que são gênero, raça, cor, etnia, a ocupação, de acordo com o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, políticas de apoio. As políticas a gente traz aonde? Dentro do portal Emprega Brasil, que é onde as empresas vão preencher se possuem políticas de cargos e salários, políticas de maternidade, paternidade, carreira, auxílio creche, jornada flexível. Então, o relatório ele é composto por esses dois portais, as informações que saem desses dois portais. A obrigatoriedade, quem precisa elaborar esse relatório? Todas as empresas com mais de 100 empregados, 100 ou mais, tanto do setor público quanto do setor privado, independente de ser capital aberto ou fechado. Então, a gente está no 5º relatório de transparência salarial. A base legal, então a gente tem a Lei 14.611 de 23, aí temos o Decreto 11.795, Portaria 3.714 de 23 e, no último dia 15 de maio, o STF, por unanimidade, decidiu que não há litígio constitucional na Lei da Transparência Salarial. Então, com essa decisão, o STF ele trouxe que todas as exigências relativas ao relatório de transparência salarial foram mantidas. Então, a gente tinha uma névoa muito grande em relação à divulgação do relatório de transparência nas redes sociais.
e isso foi mantido. Então, não há mais riscos, né, dessa lei cair, né? Então, vai continuar a gente tendo a fiscalização e as sanções por parte do governo em relação ao não cumprimento da lei. Esse quinto relatório, ele abrangeu aproximadamente 53.500 estabelecimentos e 19,4 milhões de vínculos empregatícios. Então, com uma gama tão grande de informação, é impossível, né, que a gente não tenha nenhuma disparidade e é impossível também a gente esconder as disparidades atualmente. Então, diferente dos outros relatórios que ficam na gaveta, que ficam só internos dentro da empresa, o relatório de transparência, ele é 100% público. Então, as empresas, elas precisam divulgar em suas redes sociais. Então, isso muda tudo. Então, isso traz luz ao que a companhia, quais são os processos dentro da companhia. Então, isso significa que um sindicato ele pode acessar os dados da empresa e ele acessando esses dados, ele pode dificultar os acordos, né, as convenções coletivas, toda a negociação coletiva ele pode vir a dificultar. E os sindicatos, eles estão trazendo essa pauta para dentro das convenções também. Uma outra coisa que pode acontecer, eu tenho, como o meu dado é público, então um jornalista, um ativista pode pegar aquele dado, montar uma super reportagem e colocar o nome da empresa por água abaixo, né? Então, prejudicar realmente a reputação da empresa. Então, a gente precisa estar muito atento ao como está funcionando a parte de cargos e salários relacionados a gênero e etnia dentro da companhia. Então, a gente não tem privacidade em relação a isso. Não, e é uma informação comercial sensível. Então, por isso, é um relatório que tem que ser... a gente tem que pôr luz nesse relatório, nos processos da empresa e no que a gente pode melhorar. Esse quinto relatório... O que a gente viu, né? Do primeiro relatório para o quinto relatório, 2023 para 2025, que houve um aumento de 11% das mulheres no mercado de trabalho. Então, hoje, somos 8 milhões de mulheres no mercado de trabalho. No entanto, a disparidade do relatório, a gente pensou, todos pensávamos, né, que ia diminuir. Então, a diferença salarial. No primeiro relatório, em março de 24, as mulheres recebiam 19,4% do salário dos homens. Setembro de 24, 20,7%. Abril de 25, 20,9%. Novembro de 25, 21,2%. E agora, esse último relatório, com os dados até dezembro de 25, 21,3% do salário dos homens. Então, a gente vê que piorou a discrepância salarial entre homens e mulheres. Mesmo as mulheres tendo aumentado o número dentro do mercado de trabalho, somos 8 milhões, antes éramos 7,2 milhões, o percentual salarial das mulheres também piorou. A pessoa foi lá, ela me chamou para acelerar o vídeo. Naquela foto que eu te mandei. Nós temos aqui também a variação salarial desse último relatório, quinto relatório. Então, os homens brancos, no quinto relatório, eles ganham em média, a remuneração média deles é R$ 6.560. Mulheres brancas, R$ 5.018. Homens negros, R$ 3.875. E mulheres negras, R$ 3.026. Então, é uma discrepância muito grande que traz a interseccionalidade entre raça e gênero, né? Quando a gente passa a analisar a questão das mulheres negras, e os homens negros também recebem bem menos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, se a gente reduzisse a desigualdade salarial em 25%, isso injetaria 382 bilhões na economia. Então, a gente nem está falando de eliminar a desigualdade salarial. A gente está falando em reduzir 25%.
Então, 382 bilhões a mais nós teríamos dentro da economia. Então, as mulheres negras, elas ganham 76, as brancas, desculpa, ganham 76,5% do salário dos homens brancos, os homens negros 59,1% e as mulheres negras 46% do salário dos homens brancos. Então, a gente tem um trabalho extenso aqui, a gente não está falando só de gênero, a gente está falando de raça também. E o mais preocupante, né, é que essas proporções, elas não mudaram significativamente do primeiro relatório para este último relatório. Então, o aumento que a gente vê na massa salarial é basicamente o aumento nominal da inflação. Então, a gente não identificou mudança estrutural na disparidade. A gente tem um paradoxo, como eu comentei. Então, aumentou o número de mulheres em 11%. A proporção de mulheres no mercado de trabalho, então, hoje somos 41,1% do mercado. As mulheres negras também tiveram um aumento dentro do mercado de trabalho, crescimento de 29%. Então, esses números, eles são muito bons. Então, a gente vê uma melhora. Mas, quando a gente fala de salário, os salários estão estagnados. Então, a gente tem mais mulheres entrando no mercado formal e mais mulheres estão preenchendo que postos, né? Por que a gente também não vê essa diferença salarial tão grande, né? Esse aumento da massa salarial. Porque as mulheres, elas estão preenchendo os postos operacionais e administrativos. E esses postos são onde os salários são mais baixos. Então, as mulheres, elas não estão ascendendo para cargos de liderança, onde os ganhos são maiores na mesma proporção, tá? Então, é por isso que a gente vê um aumento significativo de mulheres no mercado de trabalho, mas não identifica esse mesmo aumento na massa salarial. Então, a disparidade, ela não é apenas sobre cargo e salário diferente. Óbvio que isso também existe, mas ela é uma segregação ocupacional. Então, eu vou trazer alguns dados aqui. Gerentes e dirigentes, né? Aquela parte de gerentes e dirigentes que o relatório traz. Ele é composto, na sua maioria, por homens brancos. Profissionais de nível superior, que é o segundo maior salário, já tem um acesso restrito às mulheres. Técnicos de nível médio, nesse ponto, a distribuição está equitativa entre homens e mulheres. Então, a gente tem basicamente a mesma proporção de homens e mulheres nas funções de nível técnico. Serviços administrativos, a maioria são mulheres brancas. E as atividades operacionais, aí tem a alta presença feminina, especialmente de mulheres negras, que é ali na faixa salarial entre R$ 1.500 e R$ 1.800. Então, mesmo que a gente iguale os salários dentro de cada ocupação, a gente vai continuar tendo uma disparidade agregada, porque as mulheres estão concentradas nas ocupações de menor remuneração. Então, por que é tão importante aquelas perguntas que as empresas respondem no portal, né, do Emprega Brasil? Porque ali é onde a gente vai ter que ter um plano de ação, ter políticas efetivas e trazer isso para dentro da corporação. A gente viu, quando a gente fala em aumento salarial, né, os dirigentes e gerentes, eles tiveram mais 2,7% em aumento salarial. As atividades operacionais, 2,1%. Trabalhadores do setor administrativo, 1,5%. E nível técnico, nível médio, 0,9%. Então, a gente vê que o maior salário que aumenta são os dos dirigentes e gerentes, onde a gente tem pouca presença feminina. Então, esses cargos operacionais que são mais femininos, eles recebem aumentos menores. E isso faz com que a disparidade se perpetue a cada ciclo de reajuste.
Não tem como a gente corrigir isso. Quer dizer, existe como ser feita essa correção, mas as políticas é que vão trazer a correção para essa disparidade. Então, outra coisa que os relatórios apresentaram em relação às políticas, né, de 2023 para 2025. Flexibilização de jornada. Atualmente, 53,9% das empresas possuem. Então, a gente teve um aumento sobre isso. Políticas de auxílio creche, 38,4%. Licença maternidade e paternidade, 29,9%. Plano de cargos e salários, 66,8%. Os critérios de promoção, claro, os dados são incompletos, tá? Mas estima-se que seja ali aproximadamente 40% das empresas. Então, o problema, essas políticas, elas são boas? Sem dúvida alguma, mas elas não vão resolver a igualdade salarial. Então, uma mulher com jornada flexível, que continua ganhando menos, então a gente continua tendo a mesma disparidade. Auxílio creche é subsídio, é benefício, ele não é salário. Isso tudo, ele melhora a qualidade de vida, sem dúvida, mas eles não vão resolver o problema da igualdade salarial. E a gente tem diversos impactos disso para as empresas, né? Então, em 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele realizou 787 ações. Então, ele está notificando as empresas. Dessas ações, 319 estão concluídas, 468 em andamento e a gente tem 154 autos de infração emitidos. Mas a que se refere esses autos? Esses autos referem-se à não divulgação do relatório de transparência nas redes sociais, tá? E após a autuação, a empresa ela tem 90 dias para entrar com um plano de ação. No entanto, atualmente, a empresa ela não está autuando o que está acontecendo, as disparidades salariais, e sim a ausência da divulgação do relatório. Então, isso também é muito ruim, porque parece que a gente só tem que divulgar. E as empresas ainda, muitas delas não se deram conta do que a divulgação de dados que não são bons podem gerar. Esse é o principal fato. A gente está tendo os sindicatos, né, como eles têm acesso aos relatórios de transparência, eles têm usado isso em negociações coletivas. Então, eles mesmos, o sindicato está trazendo um plano de ação. Se eu vejo que uma empresa, a gente mesmo aqui, a gente teve uma empresa que em um dos relatórios, as mulheres ganhavam 56% dos salários dos homens, um cliente. E ninguém nunca tinha se debruçado sobre esse número, nunca ninguém tinha percebido, porque é um viés inconsciente também que acontece dentro das empresas. E no próximo relatório, essa empresa já diminuiu essa disparidade. As mulheres passaram a ganhar 86% do salário dos homens. E essa empresa continua trabalhando para diminuir ainda mais essa disparidade. Então, é uma empresa que viu aquele dado, se incomodou e começou a agir de outra forma. E teve um plano de ação em relação a isso. Então, a gente vê que os sindicatos estão tendo, sim, negociações mais duras quando as disparidades são muito maiores do que a gente está verificando aí, esses 21%, né? Um outro movimento que tem ocorrido, que as mulheres elas estão começando a se organizar em ações coletivas contra as empresas. Então, elas usam esses dados públicos como evidência e também os processos trabalhistas, eles também estão aumentando, né, o número de pleitos por discriminação salarial. Então, a gente tem um aumento no pleito relativo à discriminação salarial. Então, isso tudo causa um impacto financeiro para as organizações. Então, a gente tem multas, os custos legais e a possível condenação e indenizações coletivas. Tirando ainda toda essa parte, a gente tem outra questão. Os fundos de ESG, eles acabam
tirando o investimento dentro das companhias. Então, eles desinvestem de empresas com baixas pontuações e igualdade salarial. Então, quando um fundo vende ações de uma empresa, isso vai fazer com que o preço caia. Então, vai reduzir a capitalização de mercado, afeta o valor de mercado da companhia. Então, isso é muito importante. Temos a pressão dos consumidores, porque existem consumidores que boicotam marcas. Então, a gente vê muitas marcas, quando se fala de trabalho escravo, muitas deixam até de existir ou têm que fazer uma super renovação de marca para atrair novos consumidores. Então, quando eu tenho uma discriminação salarial comprovada, e se de repente eu tenho um jornalista que joga isso na mídia, que um empregado que denuncia, então isso pode trazer, sim, custos sérios à imagem devido ao boicote dos consumidores também. Salários desiguais faz com que a gente perda talentos, então as mulheres qualificadas, então elas vão migrar para outras empresas com salários melhores e até mesmo iguais. As pessoas migram de trabalho quando elas verificam que a gente tem uma desigualdade muito grande salarial. Então, esse é um dado público. Outro fato que tem incomodado algumas pessoas que eu vejo antes infelizmente as pessoas não olham para o lado, né? Então elas não percebem. Aqui só tem pessoas brancas, homens e mulheres brancos. Aqui eu não tenho mulheres negras, homens negros. E algumas pessoas realmente se sentem incomodadas e migram de trabalho por causa disso, tá? Então, a diversidade, ela tem que estar presente. Isso tudo, né, vou trazer um pouco do relatório de transparência relacionado também com a integração do IFRS S1. Então, o IFRS S1, ele exige que a empresa divulgue qualquer assunto relacionado à sustentabilidade, incluindo o capital humano. Então, disparidades salariais são consideradas capital humano, tá? Então, quando uma empresa ela vai publicar o relatório de sustentabilidade, ela vai precisar explicar o diálogo social, desenvolvimento territorial, direitos humanos, diversidade, equidade, inclusão, relações e práticas de trabalho e promoção de responsabilidade na cadeia de valor. Então, isso vai para quem? Vai para todos os stakeholders. Então, isso vai direto para o acionista, para o investidor, para o analista. Então, mais um motivo para que o relatório de transparência não seja um documento apenas do RH. O relatório de transparência, ele é um relatório estratégico para as empresas. E como que as empresas, elas estão resolvendo, como que elas estão vendo a boa prática, né, da questão do relatório de transparência? Óbvio que a gente tem aquela empresa que ela é cosmética. Então, o que é uma empresa que bola um plano de ação cosmética? Ela vai criar um plano de ação para satisfazer o Ministério do Trabalho, ela vai implementar programas de mentoria para mulheres, mas assim, uma fração minúscula, pego 2, 3 pessoas, dependendo do tamanho. Ela vai aumentar as políticas de auxílio creche, flexibilidade, vai divulgar as metas de médio e longo prazo, só que ela vai continuar pagando 70% do salário para as mulheres. Então, ela faz para o inglês ver, né? Aquele ditado, fiz para inglês ver, para não deixar de fazer. Mas não trouxe nada de bom, nada de concreto para dentro da companhia. Agora, as empresas que estão levando a sério o relatório de transparência salarial, como, por exemplo, esse meu cliente que saiu de 50% para 80% e está galgando aí a melhoria, ele vai fazer um diagnóstico aprofundado e detalhado da disparidade, ele vai conectar a igualdade salarial aos objetivos do negócio. Então, a igualdade salarial, ela está diretamente ligada à inovação, à retenção, à reputação da companhia.
Ela vai alocar orçamento real para aumentos de salário. Então, por isso que eu digo, a gente tem que definir as metas claras de curto, médio e longo prazo. Eu tenho uma disparidade de 80% na remuneração entre homens e mulheres. A empresa ela não consegue regularizar isso de um dia para o outro. Não dá. Só que o que ela vai fazer? Daqui 6 meses eu aumento esse percentual, daqui tantos meses eu aumento mais esse percentual, eu vou criar políticas e mentorias para que as empresas, para que as mulheres estejam preparadas para galgarem melhores posições. Então, ela vai implementar mudanças estruturais e não só uma maquiagem. E vai monitorar isso mensalmente. Isso é o mais importante. O monitoramento. Mensal ou semestral ou de acordo com a implantação das minhas metas. Então, eu tenho uma meta. Eu vou aumentar o salário das mulheres em 2%. Eu vou contratar mulheres negras. Eu vou contratar homens negros. E eu vou trazendo tudo isso e medindo tudo isso. Porque a gente tem que medir. Sem medir também não vale de nada, eu não trago para o meu acionista, para o meu executivo, qual que é a diferença, qual que é o impacto que isso está tendo dentro da organização. Então, quando eu tenho uma estratégia real, eu resolvo o problema, então eu não faço apenas um ritual, né, para inglês ver, eu vou investir, porque eu vou ter que investir dinheiro, só que eu vou ter um benefício sobre isso. Eu vou evitar litígios futuros e eu vou atrair fundos de ESG para dentro da minha companhia também, tá? Com isso, eu vou conseguir efetuar a redução da disparidade. Então, posso trazer uma meta? Eu vou reduzir a disparidade salarial de mulheres brancas, né? De 76% para 85% em 18 meses. E vou efetuando essa correção. Então, as metas claras e objetivas são o principal ponto de uma empresa que está realmente preocupada com as informações do seu relatório de transparência salarial. Avaliação semestral ou mensal, conforme as metas, comparação vezes meta, comunicação do resultado do Ministério do Trabalho, ajuste conforme o necessário. Porque às vezes eu coloco uma meta e eu não sei como que vai estar a situação financeira da empresa que eu estou daqui 18 meses, por exemplo. Então, pode ser que eu tenha que reduzir essa meta. Mas o importante é que eu trabalhe nessa correção. Outra questão, né, que é muito importante. Quando a gente fala principalmente nos cargos de dirigentes, né? Gerência, dirigentes, que são cargos hoje ocupados majoritariamente por homens. Então, a empresa ela vai ter que comunicar a todos que nos próximos 24 meses, as promoções relacionadas a cargos de gerência serão direcionadas para as mulheres. Lembrando que ninguém quer ser promovida por favor. Nenhuma mulher quer isso. O que queremos é ter a mesma oportunidade do que os homens. Como se dá essa oportunidade? Treinando, mentorando essas mulheres, para que elas tenham a capacidade, competência técnica que a empresa necessita para ela alcançar aquele cargo. Então, não é uma promoção por promoção, é uma promoção por mérito direcionada às mulheres. Então, eu vou trabalhar para aquelas mulheres que elas tenham todos os skills necessários para ocupar o próximo cargo. E vou direcionar, sim, essas promoções para elas, tá? Mas desde que elas estejam preparadas. Então, isso é muito importante. Mulher não quer favor, não queremos esmola, não é nada disso. Queremos ter a mesma oportunidade. Então, a gente tem que comunicar toda a empresa, se a gente vai ter um plano como esse, por exemplo. A gente tem que enquadrar todo o alinhamento salarial, conectar tudo isso aos valores corporativos e
periodicamente, como a gente tem a divulgação nas redes sociais dos relatórios de transparência, a gente tem também que fazer reuniões com os nossos colaboradores, mostrando a melhoria do nosso relatório. Então, o que eu vejo é muitas empresas dizendo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, tá? Qual é o dado que você tem? Qual é o estudo que você fez? E elas simplesmente se atêm ao relatório que o Ministério divulga, que elas têm que divulgar e elas não concordam com nenhum daqueles números, e as empresas não se aprofundam naqueles números. Então, a questão é se aprofundar nos números, é ter honestidade com o que está acontecendo dentro da sua empresa. E é muito difícil para um dono de empresa, principalmente, né, quando a gente vai para a empresa familiar, ele entender que aquilo está realmente acontecendo dentro da empresa dele. Então, a gente vê pequenas melhorias que devem também ser divulgadas a todos. Porque até os nossos colaboradores, eles enxergam muito melhor o que está acontecendo e eles podem trazer novas ideias para a empresa para que ela coloque ali no plano de ação. Então, como eu disse, né, aumentar as mulheres em postos de liderança, onde os salários são maiores, eu já diminuo significativamente a minha disparidade salarial. Isso, né, como eu disse, falei o tempo todo, que mulheres não querem favor, promoção apenas por gênero, não é nada disso que nós queremos. Então, a gente quer estar qualificada para ocupar o próximo posto. Uma estratégia que é muito comprovada, né? Então, a gente tem que identificar as mulheres de alto desempenho em postos médios. Com isso, a gente vai ter mentorias para essas mulheres, né? Com outras mulheres que sejam líderes. Precisa ser dentro da companhia? Não, eu posso ter uma mentora de fora da minha companhia que seja um espelho. Eu tenho que ter um programa de desenvolvimento. Então, o que eu preciso para que aquela mulher atinja determinado cargo? Então, eu vou traçar ali uma trilha de habilidades específicas para que ela chegue àquele cargo. Transparência em critérios, isso é muito importante. E o principal, metas realistas. Porque se a gente não tiver metas realistas, a gente vira uma empresa que está tendo uma estratégia cosmética, que não vai chegar a lugar nenhum, tá? E aí a gente tem ainda a interseccionalidade negligenciada. Tanto quando a gente fala de homens negros, quanto a gente fala de mulheres negras. Então, as mulheres negras, elas ganham 46% do salário dos homens brancos. Então, é um ponto sensível que as corporações, elas têm que analisar. Então, como que eu vou fazer essa abordagem interseccional? Lembrando, não apenas de mulheres, tá? Aqui a gente está falando mais de mulheres, do gênero feminino, mas essa estratégia, né, essa abordagem interseccional, ela deve ser levada também aos homens negros. E depois, conforme a gente vai corrigindo, né, as nossas discrepâncias, a gente vai descendo. Então, a gente tem dentro do relatório a questão dos indígenas, LGBTQIAP+, temos a questão de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente tem que ir atacando por tópicos, para a gente conseguir se estruturar e trazer uma melhoria. Então, quando a gente fala dessa abordagem interseccional, a gente tem que analisar os dados separados, gênero e raça. Identificar que mulheres negras, elas enfrentam dupla discriminação, sexismo e racismo. Então, a gente vai ter que desenhar as intervenções desde o recrutamento. Então, quando a gente viu que a Magazine Luiza fez aquele processo direcionado a pessoas negras, então tem que existir essa intervenção para que eu possa ir diminuindo a minha discrepância. Porque quando eu tenho um candidato negro e um candidato branco que vieram de origens diferentes,
eu já não tenho ali a equidade. Então, sem equidade, eu não chego na igualdade. As mentorias, assim como a mentoria da mulher branca deve ser efetuada com uma líder branca que seja renomada, a da mulher negra ou do homem negro, a mesma coisa, com alguém, um modelo de sucesso. É isso que a gente tem que levar sempre em consideração na questão da mentoria. Hoje a gente vê muita mentoria por pessoas muito jovens que nem sequer alcançaram o cargo necessário, né? Então, na internet está cheio dessas pessoas e não é esse tipo de mentoria que eu estou falando, é de uma mentoria séria. Capacitação dos gestores que a gente tem nas empresas em viés racial e de gênero. Eu percebo que quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas ao nosso redor tomam consciência. Porque é algo estrutural, é algo que está dentro da nossa sociedade há séculos. Então, muitas vezes a gente não consegue perceber, a gente não identifica. Então, quanto mais a gente traz estudos, quanto mais a gente conversa com os nossos colegas sobre esse tema, mais as pessoas começam a observar o que acontece ao redor. E o grupo de afinidade, que são primordiais, tá, dentro das companhias. Poucas empresas fazem tudo isso, e é por isso que a gente vê uma disparidade tão grande para as mulheres negras, tá? Entre os negros, tanto mulheres quanto homens. Então, a mesma coisa aqui, a gente tem que comunicar os resultados aos empregados. Então, eu estou trabalhando na vertente de interseccionalidade. Então, eu tenho que comunicar a todos os meus empregados que eu estou fazendo isso e, periodicamente, apresentar os novos resultados, tá? Então, isso é importante. E sempre ajustar a meta conforme necessário. E uma outra questão, né, da conexão, a gente tem a conexão do relatório de transparência, tanto com S1, que é o social, quanto com S2, que é o climático. E eu vou trazer aqui o porquê. Então, a igualdade salarial, ela é um pilar do ESG. Ela está no S de social, tá? Quando a gente for divulgar essas informações dos riscos materiais, a igualdade salarial, ela é um risco material por quê? Primeiro, ela afeta a capacidade de atrair e reter talentos. Ela expõe a empresa a litígios, tanto o risco fiscal quanto o risco trabalhista. Ela afeta a reputação. Então, a gente tem toda aquela questão de imagem da marca, isso tudo é afetado. E afeta também o custo de capital, que é a ausência dos investidores de ESG. Para que a empresa ela divulgue esse relatório de sustentabilidade, ela tem 4 pilares: governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas. Então, eu vou falar um pouco do tipo de pergunta que a gente pode trabalhar em cada um desses pilares. Então, a governança, ela vai tratar ali como que a empresa trata, né, dos temas relacionados à sustentabilidade. Então, a gente tem um comitê de diretoria que supervisiona a igualdade salarial. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. Como o CEO é remunerado versus a remuneração das metas de igualdade. Isso é extremamente importante, porque na maioria das empresas existe uma discrepância enorme entre a remuneração do CEO e a remuneração do operacional. Qual que é a visão da empresa no longo prazo? Então, essas são algumas das perguntas relacionadas, tá? Aí a gente vem para estratégia. Então, a estratégia é como que a sustentabilidade ela integra a estratégia do negócio. Então, como que o meu relatório de transparência salarial ele integra a minha estratégia? Então, por que a igualdade é importante para o meu negócio? Como que eu conecto a igualdade à inovação, à retenção e à minha reputação? Então, eu tenho que entender quem é o meu consumidor, quais são os meus stakeholders, para que eu consiga ter uma visão aí de longo prazo e responder essas perguntas. Gestão de riscos. Como que a empresa ela identifica e gera os riscos? Toda empresa tem risco.
Então, quando a gente abre um CNPJ, mesmo que a gente não tenha um empregado, a gente tem risco. Há muitos anos atrás, aconteceu um caso em um cliente meu, uma construtora, ela colocou construtora de primeira viagem, né? Então, não tinha nem empregados ainda, placa na obra, uma pessoa passou, anotou o CNPJ, ingressou com processo trabalhista e ganhou. Ela nunca tinha pisado naquela obra. Então, hoje, a gente está muito mais monitorado, cercado, temos monitoramento por todos os lados, então hoje isso não aconteceria. Mas, a partir do momento que eu abro um CNPJ, eu tenho riscos. Então, eu tenho que saber quais são os meus riscos e gerenciar esses riscos. Então, por isso que o processo de auditoria é tão importante. Então, qual processo eu identifico disparidades? Como que a empresa monitora? Quais foram os achados recentes? Por exemplo, quando eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção, qual que é o viés do meu recrutador? Então, eu tenho que começar a analisar e esmiuçar todo o meu processo. Tenho que ter métricas e metas. Então, qual que é o estado atual? Qual que é a meta? Qual o progresso? Onde eu quero chegar? Então, qual que é a disparidade atual que eu tenho entre mulheres e homens, entre mulheres brancas e mulheres negras, entre homens brancos e homens negros? Eu posso ir trabalhando por caixinhas. Qual que é a meta que eu vou estabelecer para daqui 24 meses? Se vai ser em 12? Quais são as metas que eu vou estabelecer? Quais são os progressos? E também eu preciso saber qual o investimento alocado em cada um dos meus processos, em cada um dos riscos que eu vou trabalhar. Então, eu preciso saber qual que é o investimento alocado. E tudo isso, óbvio, deve ser auditado por uma auditoria independente, para que ela valide todo o seu processo, todos os seus números, todos os seus achados. Então, isso relacionado ao S1, o social. E quando eu falo do S2, que são as mudanças climáticas, então, quando eu paro e olho, aparentemente é totalmente desconectado, né, da igualdade salarial. No entanto, tem uma igualdade, tem uma conexão, muito peculiar. Por quê? Quem são as pessoas mais vulneráveis que eu tenho dentro da minha organização? Infelizmente, são mulheres e homens negros. Eles são mais vulneráveis ao deslocamento climático. Então, perda de trabalho vai afetar primeiramente esse grupo. A empresa, então, que investe em igualdade salarial, acesso às carreiras, lembre-se, gente, a igualdade salarial, ela está diretamente ligada a acesso à carreira. Não é só eu ter negros e mulheres na base, é eu fazer com que essas pessoas ascendam dentro da organização. Essas pessoas ascendendo, eu vou reduzir a vulnerabilidade, tá? Então, uma empresa que ela investe em igualdade, ela tem mulheres também em postos técnicos e administrativos, que são postos que vão automaticamente reduzindo a vulnerabilidade ao clima, às tragédias, enfim, a tudo isso, tá? Então, o S2, ele exige que a empresa avalie o impacto climático em pessoas e comunidades. Então, vejam que isso tudo está relacionado à igualdade salarial. Isso tudo está relacionado ao plano de carreiras que eu tenho dentro da minha empresa. Então, a gente tem um abismo enorme entre a obrigação legal e a transformação, né? Então, a lei 14.611, ela obriga o relatório, mas ela não obriga resultado real. Então, as empresas que têm consciência que precisam melhorar, que precisam trazer algo melhor, tanto para dentro da sua empresa quanto para a sociedade, estas estão trabalhando no relatório de transparência. Aquelas que estão atentas só, o relatório está aqui, eu vou divulgar, coloco bem escondidinho lá no site da minha empresa e pronto, elas não estão, elas ainda estão vendadas ao verdadeiro impacto que isso pode causar. Então, como eu disse lá em cima, a empresa ela pode
publicar o relatório, criar o plano de ação, mostrar alguns argumentos, né, alguns aumentos salariais, algumas melhorias, e pode não reduzir efetivamente a disparidade, porque a disparidade ela é estrutural. Então eu espero que lá na frente a lei ela seja revisada e que incorpore metas numéricas obrigatórias em relação à igualdade salarial, tá? Que isso seria muito melhor. Se as empresas levarem em consideração a Lei da Transparência Salarial, S1, S2, com certeza elas vão ter uma cultura muito mais forte, estruturada e automaticamente as empresas são pequenas sociedades e automaticamente a gente vai ter também uma sociedade muito melhor. Então o problema ele não vai desaparecer, as empresas, o problema é grande, tá? Então vai existir uma demora nessa regularização. Então as empresas elas têm duas escolhas: liderar, que é implementar a igualdade proativamente, ganhar reputação, abrir talentos, atrair fundos de ESG, ou ela pode reagir, ser autuada, enfrentar os litígios, perder a reputação, perder investimento. E as empresas que investem em igualdade salarial, elas não perdem dinheiro. Existem estudos que o retorno do investimento, ele vem entre 2 e 3 anos. Então, uma empresa que ela investe nisso, ela vai reduzir, ela vai ter mais retenção de talento, ela vai ter inovação, vai melhorar sua reputação, ela vai evitar multas e litígios e vai reduzir o custo de capital. A gente tem um dado da consultoria da Conference Board que mostram que as empresas com pelo menos 30% de lideranças femininas têm 12 vezes mais chances de figurar entre as top 20% de desempenho financeiro. Então, a gente tem dados que mostram que a presença de uma liderança feminina traz melhoria no desempenho financeiro da corporação. A gente tem dados que traz que a igualdade salarial, ela aumenta o meu ROI entre 2 e 3 anos. Então, assim como as minhas metas, elas são de curto, médio e longo prazo, o meu retorno do investimento também demora um pouco, mas ele vai vir. Então, igualdade salarial, como eu disse, não é caridade, não é favor às mulheres. É eficiência econômica. E agora eu estou pronta para possíveis perguntas. Obrigada. Uau, parabéns, Andréia. Fantástica a sua apresentação. Muito obrigado por compartilhar tanta informação útil conosco. Enquanto a turma coloca aqui perguntas no chat, eu não tenho pergunta nenhuma, eu só tenho uma reflexão que eu fiz aqui, né? O primeiro é que palhaçada, né? Uma situação de desigualdade em pleno 2026. É simplesmente, desculpa a palavra aqui, mas é um lixo saber que a gente vive numa sociedade que ainda pratica esse tipo de desigualdade. E é como você falou, é inconsciente, por isso que esse tipo de fórum aqui é importante para que nós, de maneira consciente, de maneira intencional, pratiquemos o que é correto. Façamos isso todos os dias de nossas vidas, no momento de contratar uma pessoa, no momento de promover uma pessoa, no momento de fazer a gestão dos nossos times. Então, nós temos que, de maneira intencional, questionar, olhar por que tem uma diferença salarial, por que tem diferença de benefícios, por que aquilo não está refletido de uma maneira correta, homogênea. Então, nós como líderes, mas eu não sou líder ainda, você tem que expressar a sua opinião. Você faz parte de um organismo vivo, cresce e se desenvolve e ganha atenção das grandes corporações, as pessoas têm coragem para falar o que é devido, o que é correto. Porque aí entra o outro ponto, tem o ponto da humanidade, do que é correto, do que é certo. Que é o que eu estou falando, é uma palhaçada isso existir. Mas entra o segundo ponto, nós estamos
olhando e cuidando dos interesses de empresários. O dado que você trouxe, André, é de que pessoas estão se utilizando dos relatórios de transparência para processar a empresa, é um tiro no pé. Que a empresa está demonstrando publicamente uma informação obrigada por lei e está dando subsídio, elemento jurídico para se autoincriminar de uma diferença. Então, você, se talvez não esteja do lado humano intencional, que eu acho muito difícil, né? O ser humano, ele é essencialmente uma pessoa boa, mas se dificilmente não quiser olhar para esse lado, de novo, eu acho que isso é impossível, olhe pelo lado do cuidado do dinheiro do investidor, do acionista, da empresa. Fala, ó, gente, chama o jurídico, chama o RH, chama o diretor e fala, ó, a gente está correndo um baita de um risco aqui, que se tiver uma pessoa que for demitida, não importa o motivo, vai usar esse argumento para se defender, entendeu? E aí, como diz popularmente, até provar que focinho de porco não é tomada, já era, perdeu o processo, entendeu? E aí o dinheiro vai para o ralo. Então é muito mais barato trabalhar na prevenção, na correção, na organização, do que pagar como penalidade. Aí entra o terceiro ponto, que é a reputação. A reputação é uma das coisas que não tem preço, mas tem um valor enorme. Você leva uma história de 10, 20, 30 anos para construir reputação. E só precisa de um ato falho para isso tudo ir para o lixo. Então, nós, como agentes de transformação, pessoas entendidas, hoje em dia não tem ninguém não entendido, com tanto de informação, comunicação, acesso que a gente tem a tudo, não tem uma pessoa não entendida. Então, nós temos que utilizar desses mecanismos para melhorar o ambiente que nós estamos ali exposto. Um post nas redes sociais, gente, um vídeo nas redes sociais, um endosso de um influencer substancial, significativo, destrói a reputação construída há anos, destrói uma construção de legado. Então, aqui fica um baita de um alerta, uma baita de uma preocupação. Vamos pensar que você que está aqui é uma pessoa e não se sente confortável de compartilhar isso com a sua liderança, com a sua diretoria. Primeiro que eu já te convido a se estimular nesse sentido, porque eu tenho certeza que o gerente, o diretor, o presidente vai amar saber dessa informação. Mas você não quer? Hoje é difícil ter uma empresa que não tem ali um saque, um fale conosco, um canal de denúncia, um canal de informações, de ouvidoria. Manda ali essa situação, oculto, anônimo. A informação vai chegar para quem precisa. O que vocês estão tendo aqui de informação é um negócio riquíssimo. Então, eu não tenho perguntas, porque eu acho que você foi muito clara, Andréa. Eu fico só com esse estarrecido. Como pode a gente ter essas desigualdades, essa diferença ainda nos dias de hoje? Então, isso me traz o alerta de que eu tenho que observar o ambiente que eu estou inserido, o ambiente em que eu interajo, eu tenho que levar essa informação adiante, eu tenho que estimular intencionalmente para que essas coisas mudem. E nós aqui, todos nós, né? Tô falando eu porque eu faço parte aqui do bate-papo, mas todos nós precisamos. Então eu os convido a isso, tá, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, mande aqui no chat. E é um tema sensível. Às vezes você quer falar de uma situação que tem aí na tua empresa. Tá tudo bem. Então aqui no chat está o e-mail da Andréa. Ela tranquilamente recepciona a sua pergunta na intimidade, com sigilo, responde perante a lei, perante a boa prática, perante a sugestão dela como especialista do tema, e aí vocês conseguem dar um andamento.
Pô, eu acho que eu não consigo levar esse conteúdo para liderança. Convida a André para uma palestra lá na tua empresa, entendeu? E ela vai e faz isso de uma maneira tão bacana que a liderança vai ser impactada, entendeu? Então, e isso tudo que a gente está falando aqui, gente, é coisa séria. É coisa séria, tá? É muito bonito a gente ir lá e elogiar. Quantas empresas são signatárias do Pacto Global da ONU? Fala à torta e à direita que é isso, que é aquilo, que tem selo disso, selo daquilo, prêmio disso, prêmio daquilo, mas na prática não faz o que é adequado, não faz o que é humano, não faz o que a lei pede. Então, a gente que precisa mudar. Andréa, obrigado. Acho que a turma não tem perguntas ou vou mandar uma enxurrada delas por seu e-mail. Então já se prepara. Ó, a Vanessa diz: tema tratado de uma forma simples e de muito impacto. Parabéns, Andréa. Tenho certeza que você pode contribuir muito para implementar essas ações, dentre outras, para fortalecer o SG. Vanessa, já manda uma mensagem para a Andréa aí, já chama ela para te ajudar também. Vamos para cima. Andréa, muito obrigado. Deus te abençoe. Continue nessa luta, nessa toada, um desafio que você tem como líder, como Mulher. representante desse tema de mulher, de diferenças, das desigualdades, né, de todas as áreas que a gente pode aqui embarcar. Então, continue, seja forte, corajosa, porque tem um desafio grande pela frente. Meu muito obrigado em nome da Abrapsa e volte sempre, viu? Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma honra. Obrigado a todos aqui que nos acompanharam e até a próxima. Compartilhem esse vídeo aí com todo mundo que vocês puderem. Obrigado, Nívia. Ela também te parabenizou aqui, André. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.